Olá novamente a todos, nosso quarto vídeo sobre matrizes. Continuando aí sobre determinantes, ok? Então, determinante da transposta. O determinante de uma matriz quadrada e de sua transposta tem o mesmo valor. Então, lembrando, o que é uma matriz transposta, galera? Então, tem uma matriz aqui, 3 por 3, e uma outra matriz aqui. Percebam que a linha dessa matriz é a coluna dessa. A linha dessa matriz é a coluna dessa. E a linha dessa matriz é a coluna dessa. Ou seja, a primeira linha virou primeira coluna, segunda linha virou segunda coluna, terceira linha virou terceira coluna. Mesma coisa, primeira coluna virou primeira linha, segunda coluna virou segunda linha, terceira coluna virou terceira linha. Então, essa matriz é a transposta dessa e essa é a transposta dessa. Tá ok? Então, elas têm o mesmo determinante. Tá ok? Se nós calcularmos o determinante dessa matriz dá 3, o determinante dessa matriz também dá 3. Tá ok? O que acontece com o determinante de uma matriz se eu trocar linha ou coluna? Né? Se eu trocar linhas ou colunas paralelas. Então, se a posição de duas linhas ou de duas colunas de uma matriz for trocada, então o sinal do determinante se altera. Olha só. Então, tem essa matriz aqui, 3 por 3, o determinante dela dá 3, 3 positivo. Agora, o que eu fiz? Eu troquei de posição, o que era a segunda linha virou terceira linha, o que era a terceira coluna virou segunda coluna. Então, eu troquei essas duas linhas de posição. Se eu calcular o determinante aqui, eu percebo que o sinal se altera. A mesma coisa, peguei essa matriz aqui, e o que eu fiz com ela? Desculpa. Isso, não, peguei essa matriz aqui, e o que eu fiz com ela? Troquei a segunda coluna com a primeira coluna. Olha. Primeira coluna virou segunda coluna virou primeira coluna. Então, alterei a posição dessas duas colunas, o determinante dessa daqui era menos 3, ficou 3. Tá ok? Então, se eu troco linha ou coluna da matriz, eu altero o sinal da matriz. Tá ok? O sinal do determinante, desculpe. Determinante de uma matriz triangular. Então, em uma matriz triangular, o determinante tem valor igual ao produto dos elementos da diagonal principal. Então, se eu calcular o determinante dessa matriz, vai dar 120. Né? Basta o quê? Multiplicar 8 vezes 5, 40, vezes 3, 120. Porque é uma matriz triangular, lembra? Os elementos acima da diagonal principal são todos zeros, ou abaixo da diagonal principal são todos zeros. Então, matriz diagonal. Se eu multiplicar aqui 2 vezes 3, 6 vezes 1, 6. Então, determinante de uma matriz triangular, basta multiplicar os elementos da diagonal principal. Ok? Teorema de Binet. Sejam duas matrizes quadradas de mesma ordem lá. Matriz A, N por N, B, N por N. Então, o determinante de A vezes B é a mesma coisa do determinante de A vezes o determinante de B. Né? Vamos pegar dois exemplos aqui. Então, eu tenho duas matrizes. Essa matriz 2 por 2, matriz 2 por 2. O determinante dessa matriz é menos 2, o determinante dessa matriz é 6. Se eu multiplicar o determinante dessa matriz por essa matriz, dá menos 12. Agora, se eu fizer essa matriz vezes essa matriz, né, então estou aqui multiplicando duas matrizes, linha, coluna, bonitinho. Eu vou obter essa matriz aqui, que também é 2 por 2. Ok? Agora, qual que é o determinante dessa matriz? Se eu calcular, basta calcular o determinante dessa matriz. Olha só, também dá menos 12. Ok? Então, para outro exemplo, tenho duas matrizes quadradas, uma 3 por 3, a outra 3 por 3 também. Se eu multiplicar 6 por 2, dá 12. Se eu fizer a multiplicação dessas duas matrizes, eu obtenho como resultado essa matriz 3 por 3. Adivinha quanto dá o determinante dessa matriz? Nossa, professor, se eu fizer toda essa conta, também dá 12. Tá ok?
Teorema de Jacob. Seja uma matriz n por n, se nós multiplicarmos todos os elementos de uma linha ou de uma coluna pelo mesmo número alfa e adicionarmos os produtos aos elementos correspondentes de outra linha ou coluna, construindo uma nova matriz B, então o determinante de A é igual ao determinante de B. Professor, mas como isso? Vamos pegar um exemplo. Vamos pegar essa matriz 2 por 2, cujo determinante é menos 2. Então, olha só, eu vou multiplicar por 2 a primeira linha. Tá vendo lá? Primeira linha não é 1 e 2, então eu vou multiplicar 2 vezes 1 e 2 vezes 2. E vou somar com a linha de baixo. Então, 2 vezes 1 mais 3 e 2 vezes 2 mais 4. 2 vezes 2 mais 4. 2 vezes 1, 2. Mais 3, 5. 2 vezes 2, 4. Mais 4, 8. Agora, quanto que dá o determinante dessa matriz? Menos 2. Olha só. Então, eu multipliquei 2 pelos elementos da primeira linha e somei com os elementos da segunda. Isso não altera o determinante. Tá ok? Vamos pegar uma matriz 3 por 3. Olha só, eu peguei 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 1. Então, eu peguei os elementos da segunda coluna e multipliquei por 3. E estou somando com a última coluna. Tá ok? Então, eu peguei os elementos da segunda coluna e multipliquei por 3, estou somando com a última coluna. 3 vezes 1, 3, menos 1, 2. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. E 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. Se eu calcular o determinante dessa matriz, também dá 2. Tá ok? Então, o que eu estou fazendo? Né? Eu estou pegando uma linha ou uma coluna, estou multiplicando por um número, estou somando com uma outra linha ou outra coluna e o determinante permanece igual. Tá ok? Determinante da inversa. Né? Então vamos lá. Quando que uma matriz quadrada tem inversa? Seja uma matriz A, de modo que o determinante de A seja diferente de zero. Então, o determinante da inversa é 1 sobre o determinante da matriz A. Olha só. Então, uma matriz A só terá inversa quando o seu determinante for diferente de zero. Então, está aqui a minha matriz. Uma matriz 3 por 3, 1, 0, 2, menos 1, 2 e 0. 1 e 0. O determinante é menos 6. Estou pegando a sua inversa. Se eu calcular o determinante da sua inversa, vai dar menos 1/6. Bom? Então, menos 6, né? 1 sobre menos 6, menos 1/6. Tá ok? Então, o determinante da inversa é 1 sobre o determinante da matriz. Tá ok? E, para nós terminarmos aí, a regra prática de Kyo ou Shio. Permite baixar em uma unidade a ordem de uma matriz quadrada sem alterar o valor do seu determinante. Para apresentar a regra, utilizaremos como exemplo a seguinte matriz. Então, eu tenho uma matriz 4 por 4, vou transformar ela em 3 por 3, vou calcular o determinante, como eu já sei calcular o determinante de uma matriz 3 por 3, e esse determinante será o mesmo determinante da matriz 4 por 4. Tá bom? Então, eu tenho uma matriz 5 por 5, 6 por 6. Eu faço a regra de Kyo até transformar uma matriz 3 por 3. E o determinante dessa matriz 3 por 3 é tem o mesmo valor do determinante da matriz 4 por 4, ou 5 por 5, 6 por 6. Tá bom? Então, vou pegar essa matriz aqui. Vamos ver o que a gente vai fazer. Primeiro passo, escolher um elemento A e J igual a 1. Caso esse elemento não exista, eu aplico as propriedades que nós já vimos de determinantes para que apareça o elemento 1. Então, faço a multiplicação de uma linha inteira por algum número e somo com uma outra linha para fazer com essa operação que apareça o número 1 nessa linha ou nessa coluna. Tá ok? Quando eu faço essa operação, o determinante não se altera, fica simples. Então,
Como na matriz que eu tomei como exemplo, eu já tenho elemento, aliás, eu tenho dois elementos 1, eu vou escolher esse primeiro aqui, o elemento 1 da primeira linha, primeira coluna, tá bom? Segundo passo, eu vou suprimir a linha e a coluna do elemento 1, obtendo-se o que a gente chama de menor complementar do elemento 1. Então, eu estou suprimindo a primeira linha, e como eu escolhi esse 1, vou suprimir a primeira linha e a primeira coluna. E essa matriz aqui é o menor complementar do elemento A11. Elemento A11. Tá ok? Então, está aqui o menor complementar. Ok? Terceiro passo. Subtrair de cada elemento de forma APQ do menor complementar o resultado do produto APJ, A e Q. Lembrando que o J e o I, né, é linha e coluna do elemento unitário que eu escolhi. Então, no caso aqui, eu vou pegar cada um desses elementos e vou subtrair da multiplicação do P1 e do 1Q. Então, esse elemento aqui é o elemento A, segunda linha, segunda coluna. Então, 2, 2. Então, eu vou subtrair esse elemento do A21 vezes A12. Quem que é o A21? A21 é 0. Quem que é o A12? É o 2. Então, vai ficar 1 menos 0 vezes 2. Olha lá, 1 menos 0 vezes 2. Esse elemento é segunda linha, segunda linha, terceira coluna. Então, é o A23. Então, eu vou pegar o A21 vezes o A12. Quem que é o A21? A21 é o 0. E o A12 é o 3. Então, vai ficar menos 3, menos 0 vezes 3. Está aqui. O elemento 4, galera. O elemento 4 é da terceira linha, terceira coluna. Então, é o A3, 3. Então, vou pegar o A31 vezes o A13. Quem que é o A31? O A31 é 2. A13 é o 3. Então, é 4 menos 2 vezes 3. 4 menos 2 vezes 3. Ok? Então, fazendo essa conta, nós chegamos nessa outra matriz aqui. Na matriz 1, menos 3, 0. Menos 1, menos 2, menos 3, 4, 0 e 8. E o último passo é multiplicar o determinante dessa matriz obtida, no terceiro passo, por menos 1 elevado a i mais j. Quem que é o i, quem que é o j? É o número da linha, o número da coluna do elemento 1 que nós escolhemos da matriz. Como a gente tinha escolhido o elemento, primeira linha, primeira coluna, então é 1 mais 1. Primeira linha, primeira coluna, 1 mais 1. Menos 1 elevado a 1 mais 1. Né? 1 mais 1, 2. Menos 1 ao quadrado dá 1. Então, vou multiplicar 1 pelo determinante dessa matriz, que dá menos 4. Portanto, o determinante daquela matriz 4 por 4 é menos 4. Ok? Espero que tenham gostado. Espero que possam usar esses vídeos para, né, estudar um pouquinho sobre matriz. Tá bom? A gente vai falar de sistemas lineares, resolução de sistemas lineares a partir de matriz um pouquinho mais para frente, tá? Então, bom estudo a todos, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, me escreve, manda e-mail, escreve aqui nos comentários, professor, estou com uma dúvida, eu tiro a dúvida, tá bom? Pode mandar por e-mail, pode entrar lá no SWAP, meu e-mail institucional, para os meus alunos, tá bom? Um grande abraço a todos, bons estudos e fiquem em casa. Valeu!